Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Uma garçonete negra com um segredo que mudaria tudo. Quando Vitória Almeida viu aquela mulher chorando aos pés do túmulo do seu filho morto, ela jamais imaginou que naquele instante sua vida de luxo estava prestes a desmoronar como um castelo de areia. O que ela descobriu naquele cemitério gelado destruiria seu império de 30 anos em apenas 48 horas. Mas antes de revelar o segredo que essa garçonete escondia, me responda uma coisa: você já foi julgado pela sua aparência? Já sentiram que você não era bom o bastante só porque não tinha dinheiro no bolso? Porque essa história vai provar que, às vezes, as pessoas mais poderosas são aquelas que a sociedade mais subestima. E se você acredita que justiça sempre chega, mesmo que demore anos, você precisa ficar até o final desse vídeo. Antes de começarmos, se inscreva no canal Vozes Pretas Importam e ative o sininho, porque aqui nós contamos histórias reais de luta, dignidade e redenção. Histórias que a mídia tradicional não tem coragem de mostrar. Aperta esse botão vermelho agora e vamos juntos nessa jornada. A chuva fina de novembro transformava o cemitério da Consolação em São Paulo numa paisagem melancólica. As gotas escorregavam pelas lápides de mármore como lágrimas silenciosas da própria terra. O cheiro de flores molhadas misturava-se com o aroma de terra úmida, criando aquela atmosfera pesada que só os cemitérios têm. Vitória Almeida caminhava pelo caminho de pedras gastas, seus saltos Louboutin de R$15 mil ecoando entre os jazigos. Aos 55 anos, ela era o retrato vivo do poder. Cabelos loiros perfeitamente penteados, em um coque elegante, casaco Burberry protegendo-a da garoa, luvas de couro italiano segurando um buquê de lírios brancos, as flores favoritas do seu filho. 3 anos, longos anos desde que Adriano Almeida, seu único filho, morrera aos 28 anos num acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. 3 anos desde que o herdeiro da Almeida Industries, o império têxtil que dominava o mercado brasileiro, havia sido arrancado dela de forma brutal e repentina. Vitória visitava o túmulo todo, primeiro domingo do mês. Sempre sozinha, sempre às 15 horas, sempre com lírios brancos. Era seu ritual sagrado de luto, sua forma particular de manter vivo o último elo com Adriano. Mas naquele domingo, algo estava diferente. Vitória parou abruptamente a 10 metros do túmulo de mármore negro italiano, onde repousava seu filho. Seu coração disparou. Ali, ajoelhada sobre a grama molhada, estava uma mulher jovem, negra, vestindo um uniforme simples de garçonete, saia preta, blusa branca amarrotada, avental com manchas de café. E nos braços dela, agarrado com força, um menino de aproximadamente 4 anos chorava copiosamente, seu rostinho escondido no pescoço da mulher. A cena era tão estranha, tão inesperada, que Vitória sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem eram essas pessoas? Por que choravam no túmulo do seu filho? Vitória deu 3 passos firmes em direção aos intrusos, sua voz cortando o silêncio úmido do cemitério como uma lâmina afiada. Com licença. Ela pronunciou cada sílaba com a autoridade de quem estava acostumada a ser obedecida instantaneamente. Este é um momento privado. Vocês estão no lugar errado. A jovem mulher ergueu o rosto lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, mas havia algo neles, uma dignidade, uma força silenciosa que Vitória não esperava encontrar numa simples garçonete. A moça não tinha mais que 26, 27 anos. Pele negra retinta brilhando com a garoa, cabelos crespos presos num coque simples, rosto de traços delicados marcado pelo cansaço. Suas mãos, Vitória notou com seu olhar treinado para detalhes, estavam ásperas, calejadas pelo trabalho pesado. Me desculpe.
A voz da jovem tremeu, mas não quebrou. Eu não sabia que a senhora viria hoje. Quem é você? Vitória perguntou, seus instintos empresariais impiedosos entrando em ação automaticamente. E por que está chorando no túmulo do meu filho? Som, trovão distante, chuva intensificando. O menino finalmente ergueu o rostinho. E Vitória sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Aqueles olhos verde esmeralda brilhantes, aquele formato amendoado, aquela sobrancelha levemente arqueada no canto direito, eram os olhos de Adriano. Os olhos que ela via no espelho há décadas. Os olhos da família Almeida que passavam de geração em geração desde seu bisavô português. Vitória agarrou-se a uma lápide próxima para não cair. O buquê de lírios escorregou de suas mãos trêmulas, as flores brancas espalhando-se sobre a pedra fria do túmulo como lágrimas congeladas. Meu nome é Jasmim Santos. A jovem respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. E este é Tyler. Eu trabalho no restaurante Bela Vista, aqui no bairro. Eu venho aqui todo mês, porque... Ela hesitou, puxando o menino com mais força contra o peito, porque Adriano era importante pra gente. Vitória sentiu o mundo girar. Sua respiração ficou presa na garganta. O coração martelava tão forte que ela podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Importante. Como? Vitória conseguiu perguntar, sua voz caindo uma oitava inteira, transformando-se num sussurro perigoso. A chuva começou a cair com mais força, encharcando os três, mas ninguém se mexeu. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento impossível. Jasmim olhou diretamente nos olhos de Vitória. E havia naquele olhar uma coragem que surpreendeu a bilionária, acostumada a intimidar CEOs e políticos, porque Tyler é filho dele. Jasmim disse com voz firme, cada palavra caindo como uma bomba. E porque eu prometi a ele que sempre cuidaria de Tyler. Não importa o que acontecesse, o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Vitória Almeida, a mulher que controlava um império de 800 milhões de reais, que sentava em conselhos administrativos, que jantava com governadores e senadores, sentiu suas pernas fraquejarem. 3 anos, ela havia chorado Adriano. 3 anos acreditando que a linhagem Almeida havia morrido com ele. 3 anos investigando cada segundo da vida do filho, procurando significado na tragédia. E agora, descobria que tinha um neto negro criado por uma garçonete vivendo. Uma vida que ela nunca poderia ter imaginado. Mas havia algo nos olhos de Jasmim que não se encaixava na história. Simples que ela contava. Uma cautela, um medo escondido. Como se ela estivesse guardando segredos muito maiores que apenas a existência de Tyler, o que Vitória não sabia. O que ela nem poderia imaginar naquele momento era que aquela revelação era apenas o primeiro fio de uma teia gigantesca de mentiras e traições. Uma teia que envolvia pessoas muito próximas dela. E que a aparente vulnerabilidade de Jasmim escondia uma força prestes a abalar até os alicerces do mundo privilegiado de Vitória. Se essa história de descobertas familiares e segredos enterrados tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal. Vozes Pretas importam para descobrir como esse encontro num cemitério vai se transformar na maior reviravolta da vida de uma das mulheres mais poderosas do país. 2 semanas depois do encontro no cemitério, Vitória havia transformado sua biblioteca particular numa verdadeira central de operações. A sala, que antes servia apenas para impressionar visitantes com suas estantes de mogno centenário e primeiras edições raras, agora estava coberta de relatórios, fotografias e documentos investigativos. A mesa de jantar vitoriana, uma antiguidade avaliada em R$200 mil, estava irreconhecível sob pilhas de dossiês com a marca d'água da Silva e Associados, investigações particulares. A empresa mais cara e discreta de São Paulo, Vitória, ainda de roupão de seda às 10 da manhã,
algo impensável para ela há 2 semanas, murmurava enquanto folheava os documentos pela 10ª vez. Solteira, sem família conhecida. Trabalha 60 horas semanais em 2 empregos para sustentar a criança. Sua voz era um misto de desdém e algo que ela não queria admitir. Curiosidade. Mora num apartamento de 1 quarto no Capão Redondo, sem educação formal além do ensino médio. David Chen, seu assistente pessoal há 15 anos, permanecia em silêncio ao lado da poltrona. Ele havia visto Vitória destruir impérios corporativos com menos emoção do que demonstrava agora. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto segurava as fotografias. E quanto à mãe da criança? Vitória perguntou, seus olhos azul gelo fixos numa foto granulada de Tyler, brincando num parquinho público de ferro enferrujado, tão diferente dos playgrounds de madeira nobre que Adriano frequentara. Quem pariu esse menino? David abriu uma pasta separada, mais fina que as outras, com uma tarja vermelha escrita Confidencial, em letras garrafais. Aqui é onde fica interessante. Vitória, ele disse, sua voz carregando aquela cautela que seus executivos haviam aprendido a temer. Não conseguimos encontrar certidão de nascimento, registros hospitalares ou qualquer documentação oficial sobre quem deu à luz Tyler. É como se a mãe biológica dele nunca tivesse existido. Vitória tamborilou os dedos na mesa, um hábito que seus diretores haviam aprendido a temer durante reuniões de conselho. Significava que ela estava processando informações, calculando movimentos, planejando ataques. 3 anos atrás, quando Adriano morreu, ela havia contratado os melhores investigadores do país. Havia vasculhado cada segundo da vida do filho como uma arqueóloga obcecada, procurando significado, procurando pistas, procurando qualquer coisa que justificasse aquela perda brutal. Nunca encontrara evidências de relacionamentos sérios. Nenhuma namorada, nenhuma amante. Nada que indicasse a existência de um filho. E agora, uma simples garçonete sabia mais sobre a vida do seu filho do que ela própria. A humilhação queimava como ácido. Agende uma reunião com essa Jasmine, Vitória disse, pronunciando o nome como se fosse uma palavra estrangeira desagradável. No meu escritório. Amanhã às 14 horas. No dia seguinte, Jasmine chegou à sede da Almeida Industries, vestindo seu melhor e único terno. Comprado num brechó da rua 25 de março por R$80, ajustado por ela mesma numa máquina de costura emprestada da vizinha. O prédio de 60 andares, na Avenida Paulista, parecia desafiar Jasmine a entrar. Suas paredes de vidro espelhado refletiam uma versão distorcida dela mesma. Uma jovem negra, magra demais, carregando uma bolsa de couro sintético surrada entre empresários de terno Armani e executivas de salto Prada. O lobby de mármore travertino italiano ecoava cada passo seu. O ar-condicionado gelado contrastava brutalmente com o calor de 32 graus lá fora, fazendo-a tremer levemente. O cheiro de café importado e perfumes caros flutuava no ar como uma barreira invisível dizendo: "Você não pertence aqui." Vitória a recebeu no escritório do 6º andar, onde as janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, a cidade inteira aos pés dela. Como súditos diante de uma rainha, era uma demonstração calculada de poder. E ambas sabiam disso. "Sente-se", Vitória disse, gesticulando para uma cadeira estrategicamente posicionada mais baixa que a dela. Precisamos conversar sobre Tyler." Jasmine permaneceu de pé. "Prefiro ficar. Obrigada." Um lampejo de surpresa atravessou o rosto de Vitória. Ninguém recusava suas ordens. "Como desejar", ela disse, abrindo uma pasta sobre a mesa de jacarandá. "Investiguei você, senhorita Santos, 2 empregos, sem poupança, vivendo em condições inadequadas para uma criança. Tyler é bem cuidado e amado." Jasmine respondeu, sua voz calma, mas firme como rocha. Havia aço naquele tom que Vitória não esperava encontrar. Vitória sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. "Tenho certeza que você faz o seu melhor."
Mas uma criança Almeida merece mais que o seu melhor. Ele merece o melhor que o dinheiro pode comprar. E o que exatamente a senhora está sugerindo? 500 mil reais, Vitória disse, empurrando um cheque pela mesa. Para começar, Tyler vem morar comigo, recebe a educação que merece, o futuro que Adriano teria querido para ele. Você pode visitá-lo nos fins de semana, claro. Jasmine olhou para o cheque como se fosse uma cobra venenosa. A senhora está tentando comprar meu filho? Ele não é seu filho, Vitória disse, sua máscara de civilidade começando a escorregar. Ele é meu neto, sangue do meu sangue. E, francamente, uma garçonete na casa dos 20 anos não pode oferecer a ele o que uma família como a nossa pode. Família, Jasmine riu, mas não havia humor naquele som. Era um riso amargo, carregado de uma história que Vitória ainda não conhecia. Vitória, posso te chamar de Vitória? Ela não esperou resposta. Quer ouvir sobre família? Tyler me chama de mãe há 3 anos. Eu acordo com ele de madrugada quando tem pesadelos. Eu ensino matemática na mesa da cozinha. Eu leio historinhas antes de dormir. Isso é família. Vitória se levantou, sua altura dominando Jasmine. Sentimentos nobres, mas a realidade é cruel. Você trabalha feito escrava para pagar um aluguel, que provavelmente consome metade da sua renda. Tyler merece escolas particulares, viagens pelo mundo, oportunidades que você nunca poderá dar a ele. E ele merece amor incondicional, Jasmine replicou. Algo que a senhora claramente não deu ao seu próprio filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitória sentiu como se tivesse levado um tapa. Como você ousa? Adriano me contou sobre você. Jasmine continuou, sua voz baixa, mas cortante como bisturi. Sobre as reuniões que a senhora perdeu, os jogos de futebol que nunca foi, os aniversários onde mandava presentes caros através de assistentes. A senhora quer Tyler porque ele é uma segunda chance de limpar sua consciência. Não porque realmente se importa com ele. Som, respiração pesada de Vitória. Vitória cerrou os punhos com tanta força que as unhas perfeitamente feitas cravaram nas palmas. Você não me conhece. Não, mas eu conheci seu filho. E sei exatamente porque ele nunca mencionou Tyler para você. Jasmine pegou o cheque e, com movimentos deliberados, rasgou-o ao meio. Os pedaços caíram sobre o piso de mármore como pétalas murchas. Tyler não está à venda. Então, vamos fazer isso do jeito difícil, Vitória disse, sua voz adquirindo uma borda perigosa. Eu tenho recursos que você nem consegue imaginar. Advogados, investigadores, conexões em todos os níveis do governo. Posso provar que uma mãe solteira, sem educação formal, vivendo na pobreza, não age no melhor interesse da criança. E então Jasmine sorriu. Pela primeira vez desde que entrara no escritório, ela sorriu. E havia algo naquele sorriso que fez Vitória hesitar. Vitória, Jasmine disse suavemente. A senhora está assumindo que eu sou só uma garçonete pobre que você pode intimidar. Mas tem coisas sobre mim, sobre Tyler, sobre Adriano, que a senhora ainda não descobriu. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com uma determinação que surpreendeu a bilionária. E quando descobrir... Bem, digamos que seus investigadores não são tão bons quanto a senhora pensa. Ela caminhou em direção à porta, parando apenas para olhar por cima do ombro. E, Vitória, da próxima vez que quiser falar sobre Tyler, vai ser nos meus termos, não nos seus. Depois que Jasmine saiu, Vitória ficou sozinha no escritório, o chão ainda coberto de pedaços do cheque rasgado. Pela primeira vez em décadas, alguém havia saído de uma negociação com ela, segurando todas as cartas. O que Vitória não conseguia entender era por quê. Porque uma simples garçonete exibia aquela confiança inabalável. Era como se Jasmine soubesse algo, algum segredo, alguma carta na manga que tornava todas as ameaças e poder de Vitória completamente irrelevantes. E mais perturbador ainda. Pela primeira vez na vida, Vitória Almeida sentiu que estava sendo observada, estudada, avaliada por alguém que via através de todas as suas defesas.
e não estava nem um pouco impressionada com o que encontrou do outro lado. Se você está sentindo essa tensão no peito agora, se está se perguntando que segredo Jasmine esconde, então ativa esse sininho e se inscreve no canal Vozes Pretas Importam, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Comenta aqui embaixo, se diz Team Jasmine ou se diz Team Vitória. Eu preciso saber. 3 dias após o confronto no escritório, Vitória recebeu uma ligação que a deixou atordoada. 3 dias após o confronto no escritório, Vitória recebeu uma ligação que a deixou atordoada. Na verdade, Ricardo pausou e Vitória podia sentir o desconforto emanando através da linha telefônica. É o escritório Morrison, Caldwell & Pierce, SOM. Xícara de café caindo e se estilhaçando. Vitória quase derrubou o café quente sobre os documentos. Suas mãos congelaram no ar. Morrison, Caldwell & Pierce era um dos 3 maiores escritórios de advocacia do país, especializado em casos de direitos civis, conhecido por nunca perder uma batalha judicial importante. Seus advogados cobravam R$5.000 por hora. Isso é impossível, Vitória sussurrou, sentindo pela primeira vez um frio na espinha. Porque eles se interessariam por uma garçonete qualquer. Não sei. Mas tem mais. Ricardo respirou fundo. Eles já entraram com uma petição preventiva alegando que qualquer tentativa de remover a criança à força constituiria sequestro legal, baseado em discriminação socioeconômica. Vitória desligou o telefone com tanta força que racharam a capa. Jasmine havia jogado sua primeira carta. E era uma carta muito mais poderosa do que Vitória imaginara ser possível. Enquanto isso, no apartamento modesto de Jasmine no Capão Redondo, uma reunião muito diferente estava acontecendo. O apartamento de 35 metros quadrados estava abarrotado de gente. O cheiro de café coado misturava-se com o aroma de pão de queijo caseiro que a vizinha Dona Maria havia trazido. A sala estava quente. O ventilador de teto velho girava preguiçosamente, mal conseguindo movimentar o ar úmido da tarde paulistana. Mas as pessoas ali reunidas não eram vizinhos comuns. Dr. Miguel Shen, professor de Direito da USP, estava sentado no sofá puído, seu notebook equilibrado nos joelhos. Amanda Torres, jornalista investigativa conhecida por suas reportagens sobre corrupção corporativa no jornal O Guardião, digitava furiosamente em seu tablet, e no centro de tudo, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, que Jasmine tratava com óbvia afeição e respeito. Tia Helena, obrigada por ter vindo, Jasmine disse abraçando a mulher calorosamente. Me sei que você teve um voo longo de Brasília. Helena Santos sorriu, seus olhos inteligentes brilhando com o mesmo fogo que Jasmine demonstrara no escritório de Vitória. Filha, quando você me ligou dizendo que a hora finalmente tinha chegado, eu cancelei todas as minhas reuniões. A gente esperou por esse momento há 3 anos. Tyler brincando com carrinhos no chão, alheio à gravidade da conversa. Recursos ilimitados. Jasmine repetiu suavemente, trocando olhares significativos com Amanda. Vitória, você está assumindo que dinheiro é o único tipo de poder que existe. Mas e se eu te disser que existe algo muito mais poderoso? E o que seria isso? Vitória perguntou, sua voz escorrendo sarcasmo. A verdade, silêncio mortal do outro lado da linha. A verdade não paga advogados caros. Vitória finalmente disse, mas sua confiança havia vacilado. Você tem razão, Jasmine concordou. Mas a verdade sobre seus negócios ilegais, sobre como você construiu seu império através de contratos fraudulentos e suborno sistemático. Essa verdade vale muito mais que dinheiro para certas pessoas. Tyler brincava no tapete surrado, empurrando carrinhos de plástico e fazendo sons de motor, completamente alheio ao fato de que os adultos ao seu redor estavam planejando uma guerra. Dr. Miguel levantou os olhos do laptop, sua expressão séria. Jasmine, tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou, tirando os óculos para limpá-los. Uma vez que começarmos, não tem volta. Vitória Almeida
tem recursos imensos e não vai hesitar em usar todos eles. Jasmine sentou-se na cadeira gasta da cozinha, suas costas retas, sua postura firme. Dr. Chen, eu me preparei para esse momento por 3 anos. Cada aula noturna que frequentei, cada livro de direito que li, cada contato que cultivei, tudo foi para isso, para proteger Tyler e honrar a memória de Adriano. Amanda Torres ergueu os olhos de seu tablet, uma pasta cheia de documentos aberta ao seu lado. As evidências que você reuniu são impressionantes, Jasmine, ela disse, folheando páginas e páginas de relatórios meticulosamente organizados. 3 anos de documentação detalhada sobre as práticas comerciais questionáveis da Almeida Industries, incluindo subornos a políticos locais e violações trabalhistas sistemáticas. Helena caminhou até a janela, olhando para a vista modesta do Capão Redondo, tão diferente da vista panorâmica que Vitória tinha de seu escritório. Vitória acha que o dinheiro a torna intocável, Helena disse, sua voz carregada de experiência. Ela não faz ideia de que minha sobrinha passou os últimos 3 anos estudando cada movimento dela, cada negócio sujo, cada esquema de sonegação fiscal. Jasmine explicou para Dr. Chen. Tia Helena lecionou direito empresarial na UNB por 30 anos. Foi ela quem me ensinou que conhecimento é a única arma que eles não podem comprar ou roubar de você. Som. Telefone tocando. O celular de Jasmine tocou. Era Vitória, obviamente furiosa. Jasmine colocou no viva-voz, permitindo que todos ouvissem. Que jogo você está jogando? Vitória gritou, sua voz ecoando pela sala pequena. Morrison, Caldwell & Pierce. Como uma garçonete consegue advogados desse calibre? Jasmine sorriu, olhando para seus aliados. Vitória, eu te avisei que tinha coisas sobre mim que você ainda não tinha descoberto. Ah, não me importa que truques você está usando, Vitória continuou, sua voz tremendo de raiva. Tyler é meu neto e eu tenho recursos ilimitados para conseguir o que quero. Recursos ilimitados? Jasmine repetiu suavemente, trocando olhares significativos com Amanda. Vitória, você está assumindo que dinheiro é o único tipo de poder que existe. Mas e se eu te disser que existe algo muito mais poderoso? E o que seria isso? Vitória perguntou, sua voz escorrendo sarcasmo. A verdade. Silêncio mortal do outro lado da linha. A verdade não paga advogados caros, Vitória finalmente disse, mas sua confiança havia vacilado. Você tem razão. Jasmine concordou. Mas a verdade sobre seus negócios ilegais, sobre como você construiu seu império através de contratos fraudulentos e suborno sistemático, essa verdade vale muito mais que dinheiro para certas pessoas. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Você está blefando? Vitória finalmente disse, mas sua voz havia perdido toda a confiança anterior. Amanda Torres, do jornal O Guardião, gostaria de falar com você, Jasmine disse, passando o telefone para a jornalista. Amanda pegou o celular, sua voz profissional e fria. Boa tarde, senhorita Almeida. Estou finalizando uma série investigativa sobre práticas corporativas questionáveis. Gostaria de lhe dar a oportunidade de comentar sobre as alegações que documentamos. Vitória desligou imediatamente. Helena sorriu, orgulhosa de sua sobrinha. Jasmine, você aprendeu bem. Nunca ataque de frente quando pode flanquear. Dr. Chen fechou sua pasta. A estratégia legal é sólida. Temos precedentes onde tentativas de remover crianças baseadas puramente em status socioeconômico foram consideradas discriminatórias. E eu tenho 3 anos de pesquisa sobre cada negócio sujo que Vitória já fez. Amanda acrescentou, abrindo um arquivo digital cheio de escândalos. Contratos com empresas fantasma, pagamentos suspeitos a funcionários públicos, violações ambientais acobertadas, material suficiente para destruir qualquer reputação.
Jasmine pegou Tyler no colo, o menino sorrindo inocentemente para os adultos ao redor. O que Vitória não entende é que eu não tô só lutando por Tyler, ela disse, sua voz carregada de emoção. Eu tô lutando contra um sistema que acredita que dinheiro compra tudo, inclusive o direito de destruir famílias. Helena se aproximou, colocando a mão no ombro de Jasmine. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, filha. Ela sempre dizia que educação era a única herança que ninguém poderia roubar de você. Tia Helena me criou depois que meus pais morreram, Jasmine explicou aos outros. Ela me ensinou que não importa de onde você vem, mas para onde você está indo. E me ensinou que, às vezes, para proteger o que você ama, você precisa estar disposta a ir para a guerra. O telefone tocou de novo. Dessa vez, era o advogado de Vitória. Senhorita Santos, minha cliente gostaria de propor um acordo. R$500 mil e visitas supervisionadas. Jasmine olhou para seus aliados. Todos balançaram a cabeça negativamente. Sr. Thornton, diga à sua cliente que Tyler não está à venda por nenhum preço. E diga a ela que tem 48 horas para retirar qualquer ameaça legal contra nossa família, senão o quê? Senão o quê? E que às vezes a vingança mais doce não vem através da força, mas através da paciência, preparação e o momento perfeito para revelar verdades que algumas pessoas fariam qualquer coisa para manter enterradas. Na segunda-feira de manhã, Vitória acordou com 37 chamadas perdidas no celular. Seu assistente, David, estava do lado de fora do seu quarto, segurando um tablet com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Medo genuíno. Vitória, você precisa ver isso, ele disse, suas mãos tremendo ao entregar o dispositivo. A luz fria da manhã entrava pelas cortinas de seda, iluminando o quarto master de 80 metros quadrados. O cheiro do café gourmet que a governanta preparava todas as manhãs flutuava no ar. Mas dessa vez, Vitória mal conseguia sentir o aroma. Seu estômago revirou violentamente. A manchete do jornal O Guardião ocupava toda a tela do tablet. Império construído sobre corrupção. Documentos vazados revelam décadas de crimes na Almeida Industries. Vitória sentiu suas pernas cederem. Abaixo da manchete, dezenas de documentos escaneados mostravam contratos fraudulentos, pagamentos ilegais a políticos, esquemas de lavagem de dinheiro. Cada página era uma sentença de morte para sua reputação. Havia fotografias de reuniões secretas que ela tinha certeza que ninguém havia documentado. Gravações de conversas que deveriam ter sido privadas. Tudo meticulosamente organizado, datado, verificado. Como? Como eles conseguiram isso? Ela sussurrou, rolando a tela com dedos trêmulos. Seu telefone explodiu. Era Ricardo Thornton, seu advogado. Vitória, é um desastre completo, ele disse sem rodeios. A Receita Federal já emitiu mandados de busca e apreensão. O FBI está a caminho da sua casa. E tem mais. Mais? Vitória gritou, sua voz quebrando. Como pode ter mais? A Comissão de Valores Mobiliários suspendeu toda a negociação das ações da Almeida Industries. As ações despencaram 87% nos primeiros 15 minutos de pregão. Vitória desligou e imediatamente ligou para Jasmine, suas mãos tremendo de raiva e desespero. Você, ela gritou quando Jasmine atendeu, você fez isso! Como você ousa? Destruir minha vida? Bom dia, Vitória. Jasmine respondeu, sua voz calma como uma manhã de domingo. Imagino que tenha lido as notícias. Eu vou destruir você. Vou usar cada recurso que tenho para... Que recursos? Jasmine interrompeu suavemente. Porque pelo que estou vendo aqui no noticiário, suas contas bancárias foram congeladas há 15 minutos. Vitória correu até seu computador, seus dedos digitando senhas em sites bancários com desespero crescente. Acesso negado, acesso negado, acesso negado. Isso é impossível, ela murmurou.
o pânico subindo pela garganta como bile. Vitória, tem uma coisa que meus investigadores não mencionaram, Jasmine continuou. Amanda Torres não trabalha sozinha. Ela tem uma equipe especializada em crimes financeiros. Cada documento que você assinou fraudulentamente nos últimos 20 anos foi rastreado. A televisão na sala mostrava repórteres em frente ao prédio da Almeida Industries. Funcionários saíam carregando caixas, suas carreiras destruídas pela manhã. O nome que ela construíra ao longo de décadas estava sendo manchado ao vivo na televisão nacional. Por quê? Vitória perguntou, sua voz quebrando completamente. Brrr. Por que fazer isso comigo? Silêncio. E então Jasmine disse as palavras que congelariam o sangue de Vitória. Porque você nunca perguntou sobre a mãe de Tyler. O mundo parou. O quê? Se tivesse perguntado, Jasmine continuou, sua voz adquirindo uma borda de aço. Você teria descoberto que o nome dela era Jéssica Almeida. Soou na mente de Vitória como um tiro. Não, Vitória sussurrou, suas pernas finalmente cedendo. Ela caiu sentada no chão de mármore frio. Jéssica cresceu pobre por causa da sua traição. Jasmine continuou, implacável. Ela conheceu Adriano na faculdade. Eles se apaixonaram. Mas ela tinha medo de contar para ele quem ela era, sabendo que você a expulsaria da vida dele. Exatamente como fez com o pai dela. Vitória lembrava vagamente de Roberto, mencionando uma filha antes de desaparecer de suas vidas. Uma menina pequena que ela nunca se deu ao trabalho de conhecer. Um detalhe insignificante numa conquista empresarial. Quando Jéssica morreu no parto, a voz de Jasmine tremeu pela primeira vez. Adriano veio até mim desesperado. Eu era a melhor amiga dele. E ele sabia que Jéssica queria que eu cuidasse de Tyler. Mas Adriano também descobriu a verdade sobre o que você fez com a família de Jéssica. Adriano, sabia, Vitória sussurrou, lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Ele passou os últimos meses de vida investigando você, Vitória, reunindo evidências dos seus crimes. Quando ele morreu naquele acidente, ele deixou tudo comigo, documentos, gravações, provas, e me pediu para esperar pelo momento certo. Vitória olhou pela janela panorâmica. Vans do FBI estacionavam em frente à sua mansão. O acidente. Ela começou, sua voz apenas um fio. Não foi acidente, Jasmine disse calmamente. Adriano descobriu um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo pessoas perigosas. Pessoas que você contratou para cuidar de problemas. Eles mataram seu próprio filho, Vitória. O tablet escorregou das mãos de Vitória, despedaçando-se contra o chão. Adriano havia morrido porque descobriu seus crimes. Ela havia matado o próprio filho através da própria ganância. Tyler é o último Almeida legítimo, Jasmine continuou. Jéssica era a herdeira legal de uma fortuna que você roubou. E agora, com todas as suas contas congeladas e sua empresa confiscada, Tyler finalmente tem de volta o que sempre foi dele. Polícia! Abram na porta. Você planejou isso por 3 anos, Vitória sussurrou, finalmente entendendo a magnitude do que havia acontecido. Adriano me ensinou que paciência é a chave da vingança, Jasmine respondeu. Cada documento que coletei, cada curso que fiz, cada contato que cultivei, tudo para esse momento. A porta do quarto explodiu. Agentes federais entraram com mandados de prisão nas mãos. Vitória Almeida, você está presa por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e conspiração. Enquanto as algemas clicavam em seus pulsos, pulsos que antes usavam pulseiras de diamantes de R$200 mil, Vitória ouviu Jasmine uma última vez. Tyler vai crescer conhecendo a verdade sobre a família dele. Vai saber que justiça, mesmo quando é lenta, sempre chega. As câmeras de televisão capturaram Vitória sendo levada algemada. Sua queda transmitida ao vivo para milhões. O império que ela construíra sobre mentiras, desmoronando em questão de horas. A mulher que acordara naquela manhã como uma das pessoas mais poderosas do país, terminava o dia como criminosa presa. Naquela tarde, Jasmine estava sentada num banco do Parque Ibirapuera, observando Tyler brincar no playground.
O sol da tarde filtrava através das árvores, criando padrões de luz e sombra na grama. O cheiro de pipoca do carrinho próximo misturava-se com o aroma de terra molhada da chuva matinal. Crianças riam, pássaros cantavam. A vida continuava, indiferente aos impérios que desmoronavam. Seu telefone tocou. Era Helena. Filha, viu o noticiário. Como você está se sentindo? Jasmine observou Tyler deslizar no escorregador, rindo com alegria pura e inocente. Como se Adriano finalmente pudesse descansar em paz. Ela respondeu, uma lágrima solitária escorregando por sua face. E Tyler? Tyler vai crescer, sabendo que a família dele lutou por justiça, não por vingança. O que Vitória descobrira tarde demais era que Jasmine não era apenas uma garçonete determinada. Ela era a guardiã de um legado roubado. Uma mulher que transformou 3 anos de preparação silenciosa na execução de justiça mais perfeita que os tribunais já testemunharam. E que, às vezes, as pessoas mais subestimadas são exatamente aquelas que guardam o poder de mudar tudo. Música emocional. Cordas subindo. Tyler correu em direção a Jasmine. Seus olhinhos verde esmeralda, os olhos Almeida, brilhando de felicidade. Mãe, olha o que eu construí na areia. E Jasmine sorriu. Um sorriso genuíno. De vitória. De justiça cumprida. De amor que venceu o ódio. 2 anos depois, a história continuaria. Mas o que Vitória havia aprendido naquele dia era simples. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não pode comprar o que realmente importa. Família, dignidade, justiça. E que subestimar alguém baseado em aparência ou conta bancária pode ser o erro mais caro que uma pessoa comete. 2 anos depois. A penitenciária feminina de Santana era um lugar muito diferente do escritório no 60º andar que Vitória já comandara. O cheiro era o que Vitória nunca conseguia ignorar. Desinfetante barato misturado com suor, comida requentada e desespero humano. O ar estava sempre úmido, pesado, carregado de histórias de vidas destruídas. As paredes de concreto pintadas de um cinza desbotado absorviam qualquer esperança. O barulho era constante, gritos distantes, portas batendo, o zumbido incessante das lâmpadas fluorescentes. Vitória Almeida, que já dormira em lençóis egípcios de 1000 fios, agora acordava numa cama de metal com colchão fino, sobre molas enferrujadas. A mulher que já comera em restaurantes estrelados pelo guia Michelin, agora fazia fila com bandeja de plástico para arroz com feijão aguado, vestindo o uniforme laranja padrão, número 847. Ela trabalhava na lavanderia por R$ 2,50 a hora. Uma ironia que não passava despercebida por ninguém. Seus cabelos loiros, antes perfeitamente tratados em salões de R$ 800, agora mostravam raízes grisalhas. Suas mãos, que já assinaram contratos de milhões, estavam ásperas e rachadas de tanto manusear sabão industrial. Mas o que mais havia mudado em Vitória eram seus olhos. Não havia mais aquela frieza calculista, aquela arrogância, aquele brilho de quem acreditava estar acima de todos. Havia apenas vergonha. Almeida, você tem visita! A guarda gritou, batendo na grade da cela. Vitória levantou-se lentamente, seus movimentos carregados de uma humildade que ela nunca conhecera antes. Ela esperava ver Ricardo, seu ex-advogado, ou talvez algum jornalista querendo uma última manchete sensacionalista. Mas quando entrou na sala de visitas e viu quem estava ali, seu coração parou. Jasmine. Sentada do outro lado da mesa de fórmica riscada, vestindo um elegante terno azul marinho que custava mais do que Vitória ganhava em 6 meses de trabalho na lavanderia. O contraste era brutal, devastador. Vim com notícias. Jasmine disse, sua voz firme, mas sem a dureza de 2 anos atrás. Vitória sentou-se pesadamente na cadeira de plástico, incapaz de erguer os olhos. Por que você veio? Ela sussurrou. Para se vingar mais um pouco? Para esfregar na minha cara tudo que eu perdi? Jasmine abriu uma pasta, retirando fotografias. Tyler acabou de ser aceito na Academia Phillips.
ela disse, empurrando uma foto pela mesa. Bolsa Integral, a mesma escola que Adriano frequentou. Vitória finalmente ergueu os olhos. Na fotografia, Tyler sorria com um uniforme escolar impecável. Seus olhos verde esmeralda, os olhos Almeida, brilhavam com inteligência e alegria, e Vitória sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Orgulho. Não o orgulho arrogante de posses e poder, mas o orgulho genuíno de ver uma criança feliz, saudável, amada. Ele tá feliz? Vitória perguntou, sua voz quebrando. Ele tá amado, Jasmine corrigiu suavemente. O que é tudo que sempre importou. Por que você tá me contando isso? Vitória perguntou, enxugando uma lágrima com a manga laranja do uniforme. Jasmine empurrou mais fotos. Tyler tocando violino. Tyler correndo num jardim exuberante. Tyler abraçado com Helena, ambos rindo. Porque você é a avó dele, Jasmine disse simplesmente. E porque Tyler me perguntou se pessoas más podem se tornar boas. Vitória ergueu os olhos abruptamente. E o que você disse? Eu disse que depende. Depende se elas realmente querem mudar. Silêncio. O ar entre elas estava carregado de história, de dor, de traição. Mas também de uma possibilidade frágil. Como você pode me oferecer isso? Vitória sussurrou. Depois de tudo que eu tentei fazer com você, com Tyler. Jasmine fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Porque Adriano não queria vingança, Vitória. Ele queria justiça. E há uma diferença. Vingança destrói, justiça reconstrói. Jasmine pegou seu celular mostrando um vídeo. A Tyler tocando violino, sua pequena mão deslizando pelas cordas com uma graça natural. Ele toca como Adriano tocava, Vitória sussurrou, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu me lembro. Das manhãs de domingo, quando Adriano tinha 6 anos, ele tocava antes do café da manhã. Era a primeira vez, em 2 anos, que Vitória falava do filho sem aquela dor paralisante. A fortuna que você roubou da família de Jéssica foi devolvida pelos tribunais. Jasmine continuou. Tyler é agora o herdeiro de toda a propriedade legítima dos Almeida. Irônico, não é? Vitória assentiu lentamente, perfeitamente irônico. Mas eu não vim aqui para esfregar isso na sua cara, Jasmine disse, sua voz suavizando. Vim porque Tyler merece conhecer a verdade completa sobre a família dele, incluindo você. Eu? Vitória olhou para as próprias mãos calejadas. Eu destruí tudo. Matei meu próprio filho através da minha ganância. Por que Tyler precisaria saber sobre mim? Porque história sem contexto vira mito. E mito sem verdade vira monstro, Jasmine respondeu. Tyler precisa entender que pessoas são complexas. Que você não foi só a vilã da história. Você também foi uma mulher que perdeu o caminho. Vitória cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Eu não mereço essa graça. Ninguém merece graça, Jasmine disse suavemente. É por isso que se chama graça. Jasmine se levantou, preparando-se para sair. Vitória, você tem 7 anos ainda de sentença. Use esse tempo para decidir quem você quer ser quando sair daqui. A mulher que sempre foi, ou a mulher que poderia ter sido. E Tyler? Vitória perguntou, sua voz apenas um sussurro. Ele sabe que eu existo? Jasmine parou na porta, olhando, conseguia enxergar Adriano nos olhos dela. Ele sabe. E quando você estiver pronta, quando tiver feito a paz com quem você foi, talvez possamos arranjar uma visita. Depois que Jasmine saiu, Vitória permaneceu sentada na sala de visitas até a guarda vir buscá-la. Pela primeira vez em 2 anos, ela sentiu algo além de desespero e arrependimento. Sentiu uma fagulha minúscula de esperança. Enquanto isso, a 40 quilômetros dali, Tyler corria pelo jardim da sua nova casa, uma propriedade aconchegante com vista para o lago. O cheiro de flores recém-plantadas misturava-se com o aroma de bolo de chocolate que Helena preparava na cozinha. O sol da tarde criava reflexos dourados na água do lago. O som de pássaros e o riso de Tyler enchiam o ar com vida. Jasmine observava da varanda,
um diploma emoldurado de MBA pendurado na parede atrás dela, conquistado em 3 anos de aulas noturnas enquanto trabalhava 2 empregos. Mãe, posso tocar violino para você? Tyler gritou, correndo em direção à casa com energia infinita. Claro, meu amor, Jasmine respondeu, pensando em como Adriano estaria orgulhoso. Helena visitava regularmente, compartilhando histórias familiares que Tyler carregava com orgulho. Tia Helena me ensinou algo importante, Jasmine havia explicado a Tyler certa vez, enquanto o ensinava sobre a história da família. Ela me ensinou que a melhor vingança não é destruir seus inimigos, mas construir algo tão bonito que eles lamentem não fazer parte disso. Tyler cresceria sabendo que sua família havia lutado por dignidade, não por vingança. Que mesmo quando o mundo parece injusto, sempre há um caminho inteligente para reescrever a narrativa. Vitória havia tentado comprar um neto, mas descobriu que família não pode ser comprada. É construída através de amor e presença. Ela perdeu tudo porque confundiu poder com valor, dinheiro com dignidade. Verdadeira vitória de Jasmine não foi destruir Vitória, foi construir um futuro onde Tyler nunca repetiria os erros da geração anterior, onde uma criança cresceria sabendo que identidade não é definida por cor de pele ou saldo bancário, mas por força de caráter. Naquela noite, Vitória estava deitada em sua cama estreita de prisão, olhando para o teto rachado. Pela primeira vez em décadas, ela não estava pensando em negócios, em poder, em dinheiro. Estava pensando em Adriano aos 6 anos, tocando violino nas manhãs de domingo. Estava pensando em Tyler, que ela nunca conhecera, tocando o mesmo instrumento. Estava pensando em todas as escolhas que fez, em todas as pessoas que machucou, em todo o amor que trocou por ambição. E pela primeira vez, ela não estava tentando justificar. Não estava culpando outros. Estava apenas sentindo o peso do que perdera. Possibilidade frágil de talvez um dia poder conhecer seu neto. Pessoas más podem se tornar boas? Ela sussurrou para a escuridão, repetindo a pergunta de Tyler. A resposta não veio das paredes de concreto, veio de dentro dela. Depende se você realmente quer mudar e pela primeira vez em sua vida, Vitória. Almeida queria. A jornada de Vitória da arrogância à humildade ainda estava apenas começando, mas algo fundamental havia mudado naquela visita. A semente da redenção havia sido plantada, não através da força, não através de dinheiro, mas através de uma garçonete negra que entendeu algo que Vitória levou 55 anos para aprender, que a justiça verdadeira não vem da destruição do inimigo, mas da transformação dele. 6 meses após a visita de Jasmine, algo estava mudando dentro dos muros cinzentos da penitenciária feminina de Santana. Vitória trabalhava na lavanderia como sempre, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma presença, uma consciência que não existia antes. O vapor quente das máquinas industriais subia em nuvens densas, fazendo o ar vibrar. O cheiro de sabão em pó misturado com água sanitária já não a incomodava mais. Suas mãos, antes manicuradas semanalmente, agora tinham calos que ela olhava com uma estranha aceitação. Almeida, você pode me ajudar? Uma voz jovem pediu. Vitória virou-se. Era Camila, uma garota de 19 anos presa por furto. Grávida de 6 meses. Analfabeta funcional, assustada. 6 meses atrás, Vitória teria ignorado. Teria considerado a menina abaixo de sua atenção. Mas agora... Claro, Camila. O que você precisa? A menina segurava um papel amassado. Uma carta da assistente social sobre seu bebê. Eu não consigo ler direito. Você pode me dizer o que está escrito? Vitória pegou a carta gentilmente, seus olhos percorrendo as palavras. Era sobre o futuro do bebê de Camila, sobre a possibilidade de adoção, sobre escolhas impossíveis que uma mãe encarcerada precisa fazer. Diz que você tem 3 meses para decidir se quer colocar o bebê para adoção ou se tem alguém da família que possa cuidar dele enquanto você cumpre sua pena.
Vitória explicou suavemente. Camila começou a chorar, suas mãos tremendo sobre a barriga redonda. Eu não tenho ninguém. Minha mãe morreu. Meu pai está preso e eu não quero que meu filho cresça sem mim. Mas como eu posso criá-lo daqui? E Vitória, pela primeira vez em sua vida, entendeu verdadeiramente o que Jasmine havia enfrentado. O peso de amar uma criança que você pode perder. A dor de saber que seu amor pode não ser suficiente contra as circunstâncias. O desespero de ser julgada não pelo seu coração, mas pela sua situação. Camila, Vitória disse, puxando uma cadeira e sentando-se ao lado da garota. Vem cá, vamos conversar. Naquela tarde, Vitória passou 2 horas ajudando Camila a entender seus direitos, explicando opções, oferecendo uma perspectiva que apenas alguém que perdeu tudo poderia dar. Você sabe ler bem, Camila observou, enxugando as lágrimas. Por que você está aqui? Vitória pausou, olhando para suas próprias mãos calejadas. Porque eu achei que dinheiro e poder eram mais importantes que pessoas. Ela respondeu honestamente. E quando percebi meu erro, já tinha perdido tudo que realmente importava. Mas você parece diferente das outras, Camila disse. Você não parece má. Eu não era má, Camila, Vitória disse suavemente. Eu era pior. Eu era indiferente. Indiferença machuca mais que crueldade. Porque crueldade, ao menos, reconhece que a outra pessoa existe. Naquela noite, Vitória começou algo que mudaria não só sua vida, mas a vida de dezenas de mulheres naquela prisão. Ela começou a ensinar. 3 meses depois, a biblioteca da prisão, um espaço pequeno com prateleiras meia vazias e cadeiras quebradas, havia se transformado. Som. Cadeiras sendo arrastadas, vozes animadas, páginas sendo viradas. Toda terça e quinta à noite, 15 mulheres se reuniam ali. Vitória, usando seus anos de experiência empresarial, ensinava alfabetização básica, matemática financeira e direitos trabalhistas. A diretora da prisão, doutora Márcia Rodrigues, observava da porta com satisfação. Almeida tem um dom para isso, ela comentou com a psicóloga da instituição. Quem diria que uma das empresárias mais impiedosas do país se tornaria a melhor professora voluntária que já tivemos? Dentro da sala, Vitória explicava frações para um grupo de mulheres que nunca haviam completado o ensino fundamental. Se você tem uma barra de chocolate e divide em 4 partes iguais, cada parte é 1/4. Se você come 2 partes, você comeu 2/4 ou metade. Ela desenhava no quadro improvisado. Maria, uma mulher de 45 anos presa por tráfico, ergueu a mão timidamente. Professora Vitória, isso significa que eu posso calcular quanto de desconto eu estou realmente ganhando quando a loja diz 50% off? Exatamente, Vitória sorriu. Um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. Isso significa que você nunca mais vai ser enganada por propaganda enganosa. E naquele instante, Vitória entendeu algo profundo. Todo o poder que ela havia acumulado através de exploração e ganância não se comparava ao poder de empoderar outra pessoa através do conhecimento. Tia Helena estava certa. Conhecimento é a única herança que ninguém pode roubar de você. Mesma hora na quinta, meninas. Vitória anunciou. E não esqueçam de fazer os exercícios que passei. Enquanto as mulheres saíam, Camila ficou para trás. Professora, eu decidi. Vou deixar meu bebê com a família de acolhimento temporário até eu sair. Mas vou estudar. Vou conseguir meu diploma. Vou ser alguém que meu filho possa se orgulhar. Vitória abraçou a garota, lágrimas molhando seus olhos. Você já é alguém que ele pode se orgulhar, Camila. Você está lutando. Naquela noite, na solidão da sua cela, Vitória abriu um caderno surrado que a psicóloga da prisão havia lhe dado. Ela começou a escrever. Querido Tyler, você não me conhece e talvez nunca venha a me conhecer. Mas preciso escrever essas palavras, mesmo que elas nunca cheguem até você. Seu pai, Adriano, era a melhor parte de mim.
E eu desperdicei cada momento que tive com ele perseguindo coisas que não importavam. Dinheiro, poder, status. Hoje, uma menina chamada Camila me fez perceber algo. Ela me lembrou da Jasmine. Uma mulher que amou você quando ninguém mais podia. Uma mulher que eu tentei destruir porque não conseguia entender que amor verdadeiro não tem preço. Se um dia você ler isso, quero que saiba. Sua cor de pele, sua origem, seu saldo bancário. Nada disso define quem você é. O que define você é como você trata as pessoas quando elas não podem fazer nada por você. E nisso, Tyler, você tem a melhor professora do mundo. A Jasmine com amor que não mereço expressar, sua avó Vitória. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando ligeiramente a tinta. Mas Vitória não as enxugou. Elas eram parte da mensagem, evidência de uma transformação que ninguém, nem ela mesma, acreditara ser possível. Enquanto Vitória escrevia sua carta na prisão, a 40 quilômetros dali, Tyler estava no quarto dele, praticando violino. Jasmine escutava da porta, seu coração transbordando de orgulho e melancolia. Ele toca exatamente como Adriano, Helena disse, aproximando-se silenciosamente. O mesmo talento natural. A mesma paixão. Eu sei, Jasmine sussurrou. Às vezes eu fecho os olhos e é como se Adriano estivesse aqui novamente. Helena passou o braço pelos ombros da sobrinha. Você deu a Tyler algo que nem todo o dinheiro de Vitória poderia comprar. O quê? Raízes, Helena respondeu. Ele sabe de onde veio. Conhece a história da família, tanto as partes bonitas quanto as dolorosas. E mais importante, ele sabe que foi escolhido, que alguém lutou por ele não porque era obrigada, mas porque o amava. Tyler apareceu na porta do quarto, seus olhos verde esmeralda, os olhos Almeida, brilhando de curiosidade. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Tia Helena disse que minha avó tá na prisão porque fez coisas ruins, mas ela pode ficar boa de novo? Tipo quando eu tô com febre e você cuida de mim até eu melhorar. Jasmine ajoelhou-se, ficando na altura dos olhos dele. Sabe, Tyler, as pessoas não são como febre. Não existe remédio mágico que as cure de terem feito escolhas ruins. Mas... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas as pessoas podem escolher mudar. Podem escolher ser melhores a cada dia. E você acha que minha avó está escolhendo ser melhor? Jasmine pensou na última conversa que tivera com a diretora da prisão, sobre as aulas que Vitória estava dando, sobre as mulheres que ela estava ajudando. Eu acho que ela está tentando. Jasmine respondeu honestamente. E às vezes tentar já é um começo. Tyler pensou por um momento, sua expressão séria demais para uma criança de 7 anos. Então, talvez um dia eu possa conhecê-la, quando ela ficar melhor. Jasmine sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Talvez, meu amor, talvez. Tyler abraçou Jasmine com força. Eu te amo, mãe. Obrigado por nunca desistir de mim. E naquele momento, Jasmine soube que havia feito a escolha certa. Não por vingança, não por justiça apenas, mas por amor. Naquela noite, 2 mulheres separadas por 40 quilômetros e mundos de experiência pensavam na mesma criança. Uma escrevia cartas que talvez nunca fossem lidas, outra lia histórias antes de dormir, como fizera todas as noites por 7 anos. Uma aprendia que poder verdadeiro vem de erguer outros, não de dominá-los. Outra ensinava que família é construída com presença, não com genética. E Tyler, inocente e amado, dormia em paz, protegido, não por muros de dinheiro, mas por muros de amor incondicional. A redenção não acontece em um dia, ela acontece em escolhas diárias, em abraços dados, em perdão oferecido, em segundas chances aceitas com humildade e, às vezes, na coragem de acreditar que até as pessoas mais perdidas podem encontrar o caminho de volta para casa. 5 anos se passaram desde aquela primeira visita de Jasmine à prisão. Tyler agora tinha 12 anos. A voz começava a engrossar, os ombros a se alargar. Ele estava se tornando um jovem homem. E cada vez mais, Jasmine via Adriano nele.
Era uma manhã de sábado em sua casa. O cheiro de panquecas de banana, as favoritas de Tyler, flutuava pela cozinha. O sol de outubro entrava pelas janelas, criando padrões dourados no chão de madeira. Tyler estava sentado à mesa, mexendo no café com leite distraidamente, quando fez a pergunta que Jasmine sabia que um dia viria. Mãe, eu quero conhecer minha avó. Jasmine pausou no meio de virar uma panqueca, seu coração disparando. Tyler, eu sei o que ela fez. Ele interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Sei que ela tentou me tirar de você. Sei que ela fez coisas terríveis, mas... Ele pausou, escolhendo as palavras. Mas todo ano você me leva no túmulo do meu pai. E você sempre diz que é importante conhecer de onde a gente veio, tanto as partes boas quanto as ruins. Jasmine sentou-se à mesa, pegando as mãos de Tyler nas suas. Por que agora, amor? Por que essa vontade de conhecê-la? Tyler puxou um papel do bolso. Era uma redação escolar, com nota 10 em vermelho no topo. A professora pediu pra gente escrever sobre perdão. E eu escrevi sobre você e minha avó. Jasmine pegou a redação com mãos trêmulas, começando a ler. Perdão não é esquecer, por Tyler Santos Almeida. Minha mãe me ensinou que perdão não significa fingir que coisas ruins nunca aconteceram. Significa escolher, não deixar essas coisas ruins definirem seu futuro. Minha avó biológica fez escolhas terríveis. Ela machucou pessoas que eu amo. Mas minha mãe me ensinou que pessoas são mais que seus piores momentos. Eu quero conhecer minha avó não porque ela merece, mas porque eu mereço conhecer minha história completa. As partes bonitas e as partes feias, porque só quando conhecemos as trevas podemos verdadeiramente apreciar a luz. Lágrimas escorriam pelo rosto de Jasmine enquanto lia. Tyler, você tem certeza? Ela ainda tem 2 anos de prisão. Não vai ser uma visita fácil. Eu sei, Tyler respondeu, seus olhos verde esmeralda firmes e determinados. Mas você sempre diz que as coisas importantes raramente são fáceis. Jasmine abraçou seu filho, seu coração, sua razão de ser, com força. Quando você ficou tão sábio, aprendi com a melhor. Ele sussurrou de volta. Naquela tarde, Jasmine ligou para a diretora da penitenciária feminina de Santana. Doutora Márcia, é Jasmine Santos. Eu gostaria de agendar uma visita. Mas dessa vez, eu vou trazer Tyler. 2 semanas depois, Vitória estava na sala de visitas pela primeira vez em meses, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Aos 62 anos, Vitória era uma mulher completamente diferente daquela que entrara ali 7 anos atrás. Seu cabelo estava completamente grisalho agora. Ela havia parado de tingi-lo há 3 anos, abraçando quem realmente era. As rugas ao redor de seus olhos eram mais profundas, mas não de amargura. Eram rugas de sorrisos genuínos dados às suas alunas. De lágrimas de empatia derramadas. Ela usava o uniforme laranja padrão, mas carregava consigo algo que o dinheiro nunca comprara. Dignidade verdadeira. Você está nervosa. A guarda observou gentilmente. Era Sandra, uma das mulheres que Vitória havia ensinado a ler. Aterrorizada, Vitória admitiu, sua voz tremendo. Vou conhecer meu neto pela primeira vez. E ele só me conhece como a mulher que tentou destruir a família dele. Sandra sorriu encorajadoramente. Professora Vitória, o Tyler não viria aqui se não quisesse conhecê-la. Isso já diz tudo. E então, eles entraram, Jasmine primeiro, elegante em um vestido simples, mas bem cortado. Seus olhos encontraram os de Vitória, e havia ali algo novo, não mais raiva ou desconfiança, mas uma cautela gentil. E atrás dela, Tyler. Vitória sentiu seu coração parar completamente. 12 anos. Quase 1,60 m. Ombros começando a se alargar. Cabelo crespo cortado com cuidado. E aqueles olhos verde esmeralda, que ela conhecia tão bem, os olhos de Adriano, os olhos dos Almeida, os olhos dela. Vitória levantou-se tão bruscamente que a cadeira caiu para trás com estrondo. Sua mão voou para a boca, abafando um soluço. Adriano?
Ela sussurrou involuntariamente. Não, Tyler disse suavemente, mas firme. Eu sou Tyler, filho de Adriano. Mas Tyler, a correção gentil, foi como um balde de água fria. Vitória assentiu recompondo-se. Perdão, você está certo. Tyler, você é Tyler. Eles se sentaram, Jasmine ao lado de Tyler, formando uma unidade clara. Vitória do outro lado da mesa, sozinha. Como sempre estivera, ela percebeu. O silêncio se estendeu, pesado e carregado de história. Finalmente, Tyler falou. Minha mãe me contou tudo o que você fez. Como você tentou comprá-la. Como você ameaçou nossa família. Como você construiu um império sobre mentiras. Cada palavra era uma lâmina. Mas Vitória não desviou o olhar. É verdade. Tudo verdade. Mas ela também me contou, Tyler continuou, que você mudou. Que você ensina mulheres aqui. Que você se tornou diferente. Vitória olhou para Jasmine surpresa. Você lhe contou isso? Jasmine assentiu lentamente. Eu acredito em verdade completa, Vitória. Não apenas as partes que me convêm. Tyler tirou algo da mochila. Era um estojo de violino. Minha mãe disse que meu pai tocava violino e que você costumava ouvir ele tocar nas manhãs de domingo quando ele era pequeno. Vitória cobriu a boca com as mãos, lágrimas já escorrendo livremente. Ele tocava antes do café da manhã. Ave Maria era sua favorita. Ele tinha 6 anos. Eu aprendi a tocar Ave Maria, Tyler disse, sua voz tremendo um pouco agora. Levei 2 anos para dominar. Queria tocar para você. Se você quiser ouvir, você faria isso? Depois de tudo que eu fiz? Tyler olhou para Jasmine, que assentiu encorajadoramente. Então ele olhou de volta para Vitória. Você é minha avó. Você fez escolhas terríveis. Mas ele pausou. E naquele momento era Adriano falando através dele. Mas minha mãe me ensinou que pessoas são mais que seus piores momentos. Tyler abriu o estojo, retirando um violino bem cuidado. A guarda-Sandra assentiu, permitindo. Ele posicionou o instrumento no ombro, ajustou o arco, fechou os olhos e começou a tocar. As primeiras notas flutuaram pela sala de visitas fria e institucional, transformando-a em algo sagrado. Vitória fechou os olhos e foi transportada 35 anos no tempo, para manhãs de domingo banhadas pelo sol, para um menininho de 6 anos com olhos verde esmeralda tocando com paixão pura, para todos os momentos que ela desperdiçara no escritório quando poderia ter estado. Ali as lágrimas escorriam sem controle agora, molhando o uniforme laranja. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos, e quando Tyler chegou ao clímax da música, aquele momento impossível de beleza pura, Vitória abriu os olhos e viu Jasmine também chorando. 2 mulheres que haviam sido inimigas, mortais, unidas pela música de um menino, pelo legado de um homem que ambas amaram, pela possibilidade frágil de que talvez, apenas talvez, até os erros mais devastadores possam gerar algo bonito. Tyler baixou o violino lentamente, seus próprios olhos úmidos. Meu pai teria gostado? Ele perguntou, sua voz apenas um sussurro. Vitória não conseguia falar. Ela apenas acenou com a cabeça vigorosamente, as palavras presas na garganta, cheia de emoção. Finalmente, ela conseguiu. Ele teria ficado tão orgulhoso de você, Tyler. Tão absurdamente orgulhoso. Tyler sorriu, e era o sorriso de Adriano. Minha mãe diz que eu tenho o talento dele, mas a disciplina dela. Então você tem o melhor dos 2 mundos, Vitória disse, olhando para Jasmine com algo novo nos olhos. Não inveja, não amargura, mas gratidão, porque sua mãe... Ela pausou, a palavra pesada e significativa. Sua verdadeira mãe te deu algo que eu nunca consegui dar ao Adriano. O quê? Tyler perguntou. Amor incondicional, Vitória respondeu simplesmente. Ela escolheu você todos os dias, mesmo quando foi difícil, mesmo quando eu tentei tornar impossível. Ela nunca desistiu. Jasmine enxugou as lágrimas, sua voz suave, mas firme. Vitória, eu não trouxe Tyler aqui para esfregar isso na sua cara. Eu trouxe porque ele merecia conhecer você. A versão real de você. Não a monstro que eu poderia ter pintado, nem a santa que você nunca foi.
A pessoa real. Por quê? Vitória perguntou. Depois de tudo que eu fiz, por que me dar essa graça? Jasmine olhou para Tyler, seu coração transbordando de amor. Porque Tyler me ensinou algo importante. Ele me ensinou que guardar ódio é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. E porque Adriano não teria querido isso. Ele teria querido que Tyler conhecesse todas as partes da história dele, até as dolorosas. Quando a visita estava terminando, Tyler se levantou, mas hesitou. Então, num gesto que surpreendeu até Jasmine, ele caminhou ao redor da mesa e abraçou Vitória. Eu não sei se um dia vamos ser próximos, Tyler sussurrou no ouvido dela. Mas eu quero tentar conhecer você. A pessoa que você está se tornando, não a pessoa que você foi. Vitória abraçou seu neto pela primeira vez, sentindo o calor dele, a vida pulsando nele. O futuro que ela quase destruiu. Eu vou passar o resto da minha vida tentando merecer essa chance. Ela sussurrou de volta. Quando Tyler se afastou, Vitória olhou para Jasmine. Obrigada, ela disse. E toda a arrogância, todo o orgulho, todo o ego que já definiu ela estava ausente. Havia apenas gratidão humilde. E obrigada por ser a mãe que eu nunca consegui ser. Obrigada por dar a Tyler o que eu nunca dei ao Adriano. Obrigada por me dar essa chance. Jasmine assentiu, seus olhos ainda úmidos. Use bem esses 2 anos que faltam, Vitória. Porque quando você sair, Tyler vai precisar de toda a sabedoria que você adquiriu aqui dentro. Enquanto Jasmine e Tyler saíam da prisão, de mãos dadas, Tyler olhou para trás uma vez. Vitória estava na janela gradeada, acenando, e pela primeira vez, Tyler acenou de volta. Não era perdão completo, não era esquecimento, mas era um começo, um primeiro passo frágil em direção a algo que nenhum deles sabia se seria possível. Redenção verdadeira e, às vezes, um primeiro passo é tudo o que precisamos. 2 anos se passaram desde aquele primeiro encontro na prisão. Era uma manhã clara de março, quando Vitória Almeida atravessou os portões da penitenciária feminina de Santana pela última vez. 9 anos depois de entrar, a luz do sol bateu em seu rosto com uma intensidade que ela havia esquecido. O ar livre, sem o cheiro de desinfetante e desespero, encheu seus pulmões. O som de carros na rua, pessoas conversando, a vida acontecendo do lado de fora, tudo parecia mais vívido, mais real. Como se ela estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Aos 64 anos, Vitória não parecia nada com a mulher que entrara ali. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples. Ela usava roupas doadas por uma instituição de caridade, jeans desbotados e uma blusa branca simples. Tudo que possuía cabia numa sacola de pano. Mas havia algo em seus olhos, uma paz, uma clareza que o dinheiro nunca havia comprado. E ali, esperando na calçada, Jasmine, Helena e Tyler, Vitória parou abruptamente, suas mãos tremendo. Ela não esperava ninguém. Sua família corporativa havia desaparecido no momento em que as contas foram congeladas. Seus amigos pararam de atender suas ligações. Ela havia se preparado para sair sozinha, para começar do zero, sozinha. Mas ali estavam eles. Nós pensamos que você precisaria de uma carona, Jasmine disse suavemente. Vitória cobriu a boca com as mãos, lágrimas já brotando. Vocês não precisavam... Não, Tyler interrompeu, caminhando em direção a ela. Aos 14 anos agora, ele era quase da altura dela. Sua voz havia mudado completamente, engrossado. Mas a gente quis. Tyler abraçou sua avó na calçada em frente à prisão. E Vitória segurou seu neto como se ele fosse a coisa mais preciosa do universo, porque era. Bem-vinda de volta. Ele sussurrou. Helena se aproximou, oferecendo a mão. Senhorita Almeida, é um prazer finalmente conhecê-la. Jasmine me contou muito sobre você. Coisas terríveis, imagino, Vitória disse, ainda enxugando lágrimas. Coisas honestas, Helena corrigiu gentilmente.
E sobre como você mudou. Eles levaram Vitória para um pequeno apartamento em Pinheiros. Um único quarto, cozinha americana, sala modesta. A visão da janela mostrava outros prédios residenciais. Não a cidade aos seus pés. Era tão diferente da mansão onde ela vivera. Mas enquanto Vitória olhava ao redor, vendo os móveis simples mais limpos, as cortinas brancas deixando entrar a luz do sol, ela sentiu algo que nunca sentira em sua cobertura de luxo. Paz. É pequeno, Jasmine disse quase apologética. Mas é seguro e tem tudo o que você precisa para começar de novo. Jasmine, Vitória começou, sua voz falhando. Eu não posso aceitar isso. Depois de tudo que eu fiz... Vitória, Jasmine disse firmemente. Durante 9 anos, você viveu as consequências das suas escolhas. Você pagou sua dívida. Agora é hora de construir algo novo. Helena abriu uma pasta sobre a mesa simples. E nós temos uma proposta para você. Vitória olhou os documentos confusa. Era um contrato de trabalho. Instituto Helena Santos de Educação e Reintegração Social. Ela leu em voz alta. Posição: coordenadora de programas de alfabetização. Eu dirijo um instituto em Brasília que trabalha com mulheres encarceradas e ex-presidiárias. Helena explicou. Jasmine me contou sobre o trabalho incrível que você fez na prisão. Suas alunas escrevem cartas falando sobre como você mudou as vidas delas. Vitória olhou para as 3 faces à sua frente. Vocês confiam em mim para fazer isso? Nós acreditamos em segundas chances, Tyler disse simplesmente. E em terceiras. E quantas forem necessárias. Vitória sentou-se pesadamente na cadeira simples, o peso de 9 anos finalmente saindo de seus ombros. Eu não sei o que dizer, diga que vai aceitar. Jasmine sorriu. E que vai usar tudo o que aprendeu para ajudar outras mulheres a encontrar o caminho de volta. Vitória assentiu. Incapaz de falar, emoção demais transbordando. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Jasmine preparou o jantar no pequeno apartamento. Nada extravagante. Arroz, feijão, frango assado, salada. Comida simples. Comida feita com amor. E pela primeira vez em sua vida, Vitória Almeida participou de um jantar em família. Sentados ao redor da mesinha de 4 lugares, eles conversaram. Sobre tudo. Sobre nada. Tyler contava sobre a escola, suas competições de violino, seus planos de estudar música em Juilliard. Helena compartilhava histórias engraçadas sobre o instituto, sobre mulheres que haviam se transformado, encontrado propósito, reconstruído vidas. Jasmine falava sobre a empresa de consultoria que havia aberto, ajudando pequenos empreendedores a crescer de forma ética. E Vitória apenas escutava, absorvendo cada palavra, cada riso, cada momento. Sabe, ela disse finalmente, sua voz carregada de emoção, eu passei 55 anos da minha vida perseguindo o poder, construindo um império, acumulando riqueza que eu nunca teria tempo de gastar. Todos ficaram em silêncio escutando, e em todos aqueles anos, com todas aquelas conquistas, eu nunca... Sua voz quebrou. Eu nunca me senti tão rica quanto me sinto agora, sentada nesta mesa simples, comendo esta comida caseira. Com vocês, Tyler pegou a mão da avó. Você sabe por quê? Por quê? Porque você finalmente entendeu o que meu pai tentou te ensinar, Tyler disse, sábio, além de seus 14 anos. Que as coisas mais valiosas da vida não têm preço. Todos ao redor da mesa tinham lágrimas nos olhos agora. Adriano estaria orgulhoso de você, Jasmine disse a Tyler. E de você também, Vitória, pela coragem de mudar. Helena ergueu seu copo de suco de laranja. Um brinde aos finais que são realmente começos. As famílias que escolhemos, não apenas aquelas em que nascemos. E ao poder do perdão, ao perdão! Todos repetiram brindando. 2 anos depois daquele jantar, muita coisa havia mudado. Vitória trabalhava no Instituto Helena Santos, coordenando programas em 3 estados. Ela visitava prisões, ensinava, mentorava, transformava vidas. Cada mulher que ela ajudava era sua forma de honrar a memória de Adriano.
Tyler havia sido aceito em Juilliard com bolsa integral. Ele performava em concertos, suas apresentações sempre dedicadas para meu pai, que me ensinou a amar música, e para minha mãe, que me ensinou a amar incondicionalmente. Jasmine expandira sua empresa de consultoria, focando em ajudar empreendedores negros e de comunidades marginalizadas. Ela havia se tornado uma das vozes mais respeitadas em ética empresarial no país. E Helena finalmente se aposentara, passando os dias escrevendo um livro sobre segundas chances e o poder transformador da educação. Numa manhã de novembro, exatamente 12 anos após aquele primeiro encontro no cemitério, 4 pessoas se reuniram diante do túmulo de mármore de Adriano. Almeida, Jasmine, Tyler, Helena e Vitória. Cada um trazia lírios, brancos, as flores favoritas de Adriano. Eu venho aqui há 12 anos, Jasmine disse suavemente. E toda vez eu agradeço a Adriano por ter confiado Tyler a mim. Eu venho aqui agora, Vitória acrescentou, sua voz firme e mais emocionada. E peço perdão por não ter sido a mãe que ele merecia. E agradeço por ele ter me dado um neto que me ensinou que nunca é tarde demais para mudar. Tyler colocou seu buquê ao lado dos outros. Eu venho aqui e conto para o meu pai sobre minha vida, sobre minha música, sobre como tenho 2 mães extraordinárias e uma bisavó incrível. E sobre como aprendi que família não é sobre sangue. É sobre escolha. Helena, a mais velha do grupo, falou por último. Adriano, onde quer que você esteja, saiba que seu legado não foi riqueza ou poder, foi amor. Amor que transformou ódio em perdão, vingança em redenção e separação em família. Eles ficaram ali em silêncio por um momento, 4 gerações conectadas por um homem que já não estava mais lá fisicamente, mas cujo amor ainda transformava vidas. Enquanto caminhavam de volta pelos caminhos do cemitério, Tyler perguntou: Vovó Vitória, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria tudo? Vitória parou, pensando profundamente. Sabe, Tyler, eu costumaria dizer que sim, que eu faria tudo diferente. Mas agora... Ela olhou para os 3 rostos ao seu lado. Agora eu percebo que cada erro que cometi, cada dor que causei, cada consequência que enfrentei, me trouxe até aqui, até este momento, com vocês. Então você não mudaria nada? Tyler insistiu. Eu mudaria a forma como tratei as pessoas. Vitória respondeu honestamente. Mas não mudaria as lições que aprendi, porque essas lições me permitiram finalmente entender o que realmente importa. E o que importa? E Tyler perguntou, já sabendo a resposta, mas querendo ouvir dela. Vitória parou, olhando nos olhos verde esmeralda do neto, os olhos Almeida, que ela agora via com amor, não com possessão. O que importa não é quanto dinheiro você acumula. Não é quanto poder você conquista, não é quantas propriedades você possui ou quantos títulos você carrega. O que importa é... Ela olhou para Jasmine, para Helena, para Tyler. É quantas vidas você toca com bondade. Quantas pessoas você ergue ao invés de pisar. Quanto amor você dá, não quanto você toma. Jasmine sorriu, seus olhos brilhando. Adriano tentou te ensinar isso há muito tempo. Eu sei. Vitória respondeu, sua voz carregada de arrependimento e aceitação. E eu não estava pronta para ouvir. Mas Tyler... Ela segurou o rosto do neto gentilmente. Tyler nunca vai cometer os mesmos erros. Porque ele tem algo que eu nunca tive. O quê? Ele tem você, Vitória disse a Jasmine. Uma mãe que o ensina que amor verdadeiro não controla, liberta, que poder verdadeiro não domina, empodera, que riqueza verdadeira não é medida em reais, mas em relacionamentos. A história de Vitória, Jasmine e Tyler nos ensina lições poderosas que ecoam muito além das suas vidas individuais. Vitória tentou usar seu dinheiro para roubar Tyler, mas descobriu que amor verdadeiro é impagável. Jasmine provou que persistência e inteligência sempre vencem arrogância e preconceito. Tyler aprendeu que identidade não é definida por cor de pele, conta bancária ou sobrenome, mas por força de caráter. E você?
Você já enfrentou alguém que tentou diminuir seus sonhos por causa da sua origem? Alguém que julgou você pela sua aparência ao invés do seu caráter? Alguém que achou que dinheiro valia mais que dignidade? Como você reagiu? Porque essa história nos ensina que justiça pode ser lenta, mas sempre chega a pessoas que podem mudar. Se realmente quiserem perdão, não é esquecer, é escolher, não deixar o passado destruir seu futuro. Família verdadeira é construída com amor e presença, não com genética ou dinheiro. As pessoas mais poderosas são frequentemente aquelas que a sociedade mais subestima. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que segundas chances são possíveis, se você acredita que vozes pretas importam e que toda história merece ser contada, então se inscreva no canal agora. Aperte esse botão vermelho, ative o sininho e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para mudar. Deixe nos comentários qual foi a lição mais poderosa que você tirou dessa história. E você acredita em redenção verdadeira? Porque no final das contas, todos nós somos uma mistura de luz e sombra. Todos nós cometemos erros, todos nós machucamos pessoas que amamos. Mas a questão não é se erramos, é o que fazemos depois do erro. Vitória escolheu mudar, escolheu crescer, escolheu se tornar melhor. E se ela pode, qualquer um pode. Essa foi a história de uma bilionária que perdeu tudo e ganhou o que realmente importa, de uma garçonete que foi subestimada e provou que conhecimento é poder, e de um menino que aprendeu que família é construída com escolhas diárias de amor. Obrigado por assistir. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Obrigado por acreditar que histórias como essas precisam ser contadas, porque vozes pretas importam e toda voz merece ser ouvida.